Lucas 24, verso 49. Nós não vamos ler agora, só para você deixar já preparadinho aí. Quem tem smartphone é mais facinho de encontrar, nem precisa se preocupar não. Mas quem está com papel aí ainda, a Bíblia e tal, já deixa aberto, preparado. Lucas 24, 49. Hoje então vamos falar sobre reavivamento e reforma. Há duas conferências geral que a igreja tem de 5 em 5 anos. A igreja adventista se reúne de maneira mundial de 5 em 5 anos. E há duas atrás, o ano que vem vai ter já a próxima. Em 2010 nós tivemos uma conferência no qual foi trazido o relatório, quem sabe um dos mais atualizados que ainda temos. Depois disso tivemos poucos relatórios atualizando, mas o número de membros que temos hoje na Igreja Adventista Mundial ultrapassa os 20 milhões de membros. Esse era o relatório, provando que somos de fato um movimento mundial, um movimento que prega as 3 mensagens angélicas, um movimento que cresce, um movimento vivo, que ainda permanece de pé. Mais do que permanece de pé, não só sobrevive, mas um movimento que cresce, que está saudável. Mas aí, junto desse relatório, veio também uma outra realidade à tona. Naquele mesmo ano, a revista National Geographic trouxe uma matéria de capa dizendo: somos 7 bilhões. O mundo passou no ano 2010 a marca dos 7 bilhões. E aí quando você começa a comparar algumas coisas, como por exemplo, somos 20 milhões de adventistas, mas precisamos levar uma mensagem para 7 bilhões de pessoas em todo o mundo. Olha que disparidade. É muita coisa distante. E a Bíblia fala claramente em Mateus 24, 14, a Bíblia fala assim: o Evangelho do Reino será pregado a todo mundo para testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Então o fim é condicional à pregação do Evangelho a todo o mundo. Se o Evangelho não for pregado a todo mundo, o que é diferente do que nós pensávamos há uns 20 anos atrás mais ou menos, quando a igreja tinha o entendimento de pregar o Evangelho a todo mundo, a igreja falava de conseguir se estabelecer em todos os países do mundo, e não é isso, a igreja já não entende mais assim. Porque a gente ficava contando: agora falta 5 países, agora falta tantos, e agora falta tantos, e nós entendemos que não é isso, porque a Bíblia fala não só de países, mas a Bíblia fala de toda tribo, raça, língua, povo, então é toda a gente. E quando eu olho, somos 20 milhões para pregar para 7 bilhões, há uma disparidade que a gente começa a pensar assim: gente, a volta de Jesus está muito longe. E aí, junto desse relatório de 20 milhões de membros, a igreja chegou à seguinte conclusão. E aí editaram um documento onde os principais líderes da igreja, pastores e líderes que não são pastores também, escreveram, redigiram um documento dizendo assim, claro que eu não vou dizer as mesmas palavras, mas resumidamente dizer assim: se nós não tivermos uma mudança drástica, repito, se não tivermos uma mudança drástica em nossa igreja, nós não veremos Jesus voltando em nossa geração. Se não houver uma mudança drástica, nós não veremos ver Jesus voltando em nossa geração. Por quê? Porque por maiores que sejam nossos esforços, por melhores que sejam nossas estratégias, nós não estamos conseguindo acompanhar o crescimento populacional do mundo. Em outras palavras, tem nascido muito mais gente do que pessoas sendo alcançadas pelo Evangelho. E nós não estamos falando nem de pessoas batizadas, pessoas que recebem o Evangelho. Nascem milhões e milhões de pessoas, e do outro lado nós estamos levando para milhares e milhares de pessoas por dia. Não estamos acompanhando. Seguindo essa proporção, Jesus não volta em nossa geração, a não ser que haja uma mudança drástica. E aí o documento conclui dizendo: precisamos de um poder sobrenatural para terminarmos a pregação do Evangelho ainda em nossa geração. E a igreja necessita, como Ellen White já havia dito, urgentemente de um reavivamento e reforma. De lá para cá, a igreja tem falado de reavivamento e reforma 9 anos
mas parece que a gente ainda não viu isso acontecendo. Reavivamento e reforma. Mas o documento falava então de um poder sobrenatural que com ele nós conseguiríamos pregar o evangelho a todo mundo. Com ele nós veríamos Jesus voltando. Com esse poder sobrenatural nós veríamos o fim. E agora sim a gente vai para o texto. Lucas 24, verso 49. Olha o que Jesus promete para os seus discípulos depois de sua ressurreição. Ele diz assim: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Olha a palavra. Precisamos de um poder sobrenatural para vermos o fim, para Jesus voltar em nossa geração. Aí Jesus promete para os discípulos: fiquem em Jerusalém, não saiam daqui, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Quem escreve esse texto é Lucas. E para quem não sabe, quem escreveu o livro de Atos também foi Lucas. E o livro de Atos nada mais é do que uma continuidade do livro de Lucas. Esse finalzinho aqui do livro de Lucas, a gente vê a continuidade lá no capítulo 1 de Atos. Vamos lá comigo agora. Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, verso 8. Atos capítulo 1, verso 8, a Bíblia diz assim: mas recebereis o que? Poder. Olha o poder aí de novo. Ao descer sobre vós o Espírito. Então esse poder entendemos que é o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, é Jesus dizendo, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. A palavra poder que Lucas usa em Lucas 24, verso 49, a palavra poder, ela, no seu original, no grego, onde Lucas escreve, a palavra poder é dínamos, o que me remete a dinamite. E dinamite serve para quê, gente? Explodir. Então a palavra poder, e esse poder que Jesus oferece para os seus discípulos, significaria que com este poder do Espírito Santo, os discípulos veriam um crescimento explosivo para aquela igreja naquele tempo. O poder do Espírito Santo, repito, daria um crescimento explosivo. E se você acompanhar o capítulo 1, 2 e 3 de Atos, você vai ver que logo depois daquilo ali que Jesus falou: olha, vocês vão pregar em Jerusalém, vocês vão pregar na Judeia, Samaria, os confins da terra. Eles recebem então o poder do Espírito Santo, recebem o dom de línguas, que aqui, abrindo um parêntese, o dom de línguas não é falar em línguas estranhas, nem na tal língua dos anjos, não é nada disso. O poder do Espírito Santo, segundo Atos capítulo 1 e Atos capítulo 2, mostra os discípulos podendo se comunicar com pessoas que eram de outras línguas, de outras nacionalidades. Tanto é que alguns de outros países falam assim: como é que esses homens, sendo judeus, conseguem falar e nós, sendo de outros países, conseguimos entendê-los falando? O dom de línguas acontece resumidamente da seguinte forma: eu falo em português, e se porventura tivesse algum japonês aqui que nunca ouviu português, iria me entender. Eu falo português e alguém da Arábia iria me entender. Esse é o dom de línguas derramado naquele dia. E depois daquele discurso dos discípulos, a Bíblia fala que só naquele dia quase 3.000 pessoas foram batizadas. Olha o crescimento explosivo. E aí, quando você vai para o livro de Joel, não precisa abrir lá não, mas Joel capítulo 2, a Bíblia promete que nos últimos dias Deus derramaria chuva sem medida sobre o seu povo, chuva do Espírito. Olha, o mesmo poder, só que aqui está falando agora em Joel, nos últimos dias, uma chuva de poder, chuva do Espírito, em que os jovens teriam visões, os velhos sonharão, chuva do Espírito Santo. E essa chuva seria derramada sem medida, chuva temporã, a Bíblia fala, e chuva o que? Serôdia. Chuva temporã e chuva serôdia. Abrindo outro parêntese aqui agora para a gente entender o que é chuva temporã e chuva serôdia.
Naquela região dos escritores bíblicos, no Oriente Médio e tudo mais, Oriente Próximo, a Bíblia fala em alguns momentos, não só aqui em Joel, de duas chuvas, chuva temporã e chuva serôdia, porque naquela região só existiam essas duas chuvas. A chuva temporã era a chuva onde era uma chuva até poderosa, uma chuva forte, e que era derramada no início para o plantio de tudo, onde a semente começava a brotar, e então aquela chuva servia para o início de uma possível colheita lá na frente. O fruto começava a brotar, aliás, a sementinha começava a brotar, e depois, lá no final, durante o período, caía uma outra chuva, mas no final da colheita vinha a chuva mais forte, mais poderosa, mais intensa, que era a chamada chuva serôdia. Essa era a chuva final para o fruto acabar então de brotar e vir a colheita. Duas chuvas, temporã no começo e a serôdia para a colheita, aquela chuva forte. E a Bíblia então promete que haveriam essas duas chuvas do Espírito Santo, a primeira, a temporã, e a segunda, a serôdia. Interpretando então essa profecia das duas chuvas, nós podemos entender que a primeira vez que a chuva foi derramada, a chuva temporã, que foi aquela primeira, o início da igreja cristã, para que a igreja começasse a crescer, foi a chuva temporã, a chuva no período dos discípulos. E uma última chuva seria derramada agora para a colheita final. E já estudamos aqui que nós precisamos nos atentar, que estamos vivendo sim, no limiar dessa história, no limiar da história deste mundo, nos últimos momentos da história deste mundo. A gente precisa compreender isso e se atentar para o momento especial que estamos vivendo. E se estamos vivendo o momento final da história desse mundo, e uma chuva seria derramada nos últimos momentos da história desse mundo, a chuva vai ser derramada agora. Inclusive Ellen White, no livro Evangelismo, ela diz que essa chuva, Deus está ansioso por derramá-la, só que ela diz assim, só está faltando nós pedirmos. Deus está ansioso para derramar a chuva serôdia, só falta nós pedirmos. Só falta a gente pedir. O que está faltando então? Vamos pedir. Porque eu fico imaginando, e agora é um momento agora, um exercício de raciocínio. Pensa comigo, se naquele tempo, num só dia, com a chuva temporã, que é um pouquinho mais fraca do que a serôdia, 3.000 aceitaram a mensagem num só dia e foram batizados, o que Deus não pode fazer com a chuva serôdia? Em que nós receberemos poder a fim de pregarmos para as outras pessoas de maneira tão convincente que multidões se converteriam em pouco tempo. E naquele tempo eram um pouco mais do que 120. Imagina agora, não vou falar os 20 milhões de adventistas, mas imagina pelo menos metade dos adventistas, 10 milhões recebendo o poder da chuva serôdia, do Espírito Santo, saindo a pregar de maneira convincente, de maneira espetacular, onde milhões e milhões, na verdade bilhões, aceitando a Cristo num só dia. Eu fico imaginando a gente saindo para pregar aqui em Altamira e já ir lá para a beira do rio, e aí o pastor desce para começar a fazer batismo, e batiza 100, 200, 300, gente, doeu o braço direito, agora com o braço esquerdo, 400, 500, 600, estou cansado. Aí eu começo a chamar o pessoal, vem gente, me ajuda aqui a batizar, e começa a chamar, e aí chama um irmão, vem irmão, agora os irmãos cansados, vem irmã também, vem as irmãs, e aí chama todo mundo, e todo mundo começa a batizar. Eu fico imaginando, se 3.000 num só dia foram batizados, eu acho que a gente poderia ver um batismo em massa de 10.000 pessoas num só dia. E desses 10.000 eles saem também a pregar, e em poucos meses Jesus voltaria. Só que tem um detalhe, não é uma festa onde todo mundo vai estar um dia na igreja e Deus falar assim, pronto, tá aí gente, chuva do Espírito Santo, chuva serôdia para todo mundo aí. Não é assim. Essa chuva serôdia, ela só será derramada sobre aqueles que estiverem preparados para recebê-la, porque é um poder sobrenatural tão grande, tão potente, que não pode ser qualquer um, tem que estar preparado.
Pastor, se tem que estar preparado, eu quero estar preparado. Como é que faz? A esta preparação, Ellen White chama de reavivamento e reforma. O que é reavivamento e reforma, afinal de contas? Ela mesmo diz que reavivamento, a própria palavra se explica, que reavivamento é a ressurreição de uma vida espiritual que estava morta. E agora vamos começar a lembrar que já estudamos aqui essa semana. A oração é a respiração. Quem fica sem respirar, acontece o que com ela? Nós vimos aqui, por exemplo, que o estudo da Bíblia é o nosso pão diário. Quem fica sem comer durante muito tempo, acontece o que com a pessoa? Morre. E aí começa a pensar, gente que não ora tem muito tempo, que não tem intimidade com Deus, gente que não estuda a Bíblia, e eu estou falando aqui, gente, eu não estou aqui querendo apontar e nem jogar isso para ninguém não, às vezes eu estou nessa situação também. Quantas vezes eu passo o dia inteiro quando eu vou lembrar, poxa, eu não orei em nenhum momento durante o dia, só orei quando acordei, e olhe lá. Tem dia que a gente está na correria, levanta logo correndo e se arruma e sai orando pelo caminho, Senhor me abençoa hoje em nome de Jesus, amém. E passa o dia todo sem orar de novo. Se a gente fica sem respirar durante 3 minutos, por exemplo, acabou, o oxigênio morreu. E quem fica sem orar durante muito tempo? É a mesma coisa, a vida espiritual vai sendo minada e vai murchando, e quem deixa de estudar a Bíblia é a mesma coisa, morre de inanição, desnutrição espiritual. Mas para esse tipo de vida, e quem sabe você se encaixa nesse perfil de alguém que está morto espiritualmente falando, o chamado de Deus é para um reavivamento. Como é que funciona o reavivamento? É ressuscitar uma vida espiritual que está morta. Se eu morri porque eu não oro mais, se eu morri porque eu não estudo mais a Bíblia, o que eu preciso fazer para ressuscitar minha vida espiritual? Orar e estudar a Bíblia. A ressurreição espiritual passa por isso, o reavivamento passa por isso. E a ordem é exatamente essa: reavivamento e depois uma reforma. Reavivamento e depois uma reforma. O que é reforma? Reforma é a mudança no exterior que Jesus realiza em nós. Enquanto o reavivamento é uma mudança de dentro para fora, é uma mudança do coração, é uma mudança da mente, é uma mudança nos conceitos, é uma mudança de estilo de vida, a reforma vai te mudar o que há por fora, o que é visível. Se Jesus já transformou meu coração por causa da oração, por causa da intimidade que eu tenho com Ele, lembra que nós falamos aqui que quanto mais tempo eu passo com uma pessoa, mais parecido eu me torno com ela. Se eu estou andando com Jesus agora, eu estou orando mais, estou estudando mais a Bíblia, eu vou ser mais parecido com Jesus. E aí todo mundo vai começar a perceber isso por fora. Isso é reforma. Você começa a mudar os teus hábitos. Se você era explosivo, não é mais. Se você falava palavrão, não fala mais. Seu jeito de comer muda, o seu jeito de vestir muda, o seu jeito de agir com as pessoas muda. Isso é reforma. E aí eu repito, a ordem tem que ser primeiro um reavivamento, depois uma reforma. É uma mudança que tem que acontecer de dentro para fora. Eu não posso querer viver uma reforma e um reavivamento, porque isso seria legalismo. Querer mudar de fora para dentro. Ouvir uma mensagem dessa aqui agora e falar assim, ok, agora eu vou para casa, vou começar a mudar tudo agora. Vou mudar agora minha alimentação, vou mudar meu jeito de vestir, meu jeito de falar, meu jeito de agir, e aí depois a gente vai vendo o que acontece. Não, isso seria um legalismo. Querer fazer uma mudança de fora para dentro é querer mudar tudo sem Jesus, é mudar do seu jeito, da sua maneira. A reforma é uma consequência de um reavivamento. Se eu vivo o reavivamento, vai acontecer naturalmente uma reforma. E aí sim, começa a pensar comigo. Quem está orando mais, quem está estudando mais a Bíblia, quem está andando mais com Jesus, se tornando mais parecido com Ele, sendo um discípulo de Jesus, como estudamos aqui sábado passado, quem vai andando com Jesus, ele vai viver um reavivamento, vai passar por uma reforma. Aí eu te pergunto, uma pessoa assim, estaria pronto para receber o poder da chuva serôdia, sim ou não? Sim. E aí, recebendo a chuva serôdia, nós sairíamos para pregar com poder esse evangelho do reino para as pessoas lá fora, pregando a todo mundo. Jesus voltaria. Afinal de contas, não é esse o nosso sonho? Ver Jesus voltar em nossa geração? É isso que queremos. Mas para vermos Jesus voltar em nossa geração, isso começa por um reavivamento e reforma.
Então vamos lá. Primeiro, passo por um reavivamento e reforma. Mas só que antes do reavivamento e reforma, eu tenho que estudar mais a Bíblia, eu tenho que orar mais. Então, orei, estudei a Bíblia, estou andando com Deus, me tornei um discípulo de Jesus. Eu vou estar vivendo reavivamento e reforma. Depois que vivi o reavivamento e reforma, eu vou receber a chuva serôdia. Recebi a chuva serôdia, vou pregar a todo mundo, preguei a todo mundo, Jesus volta. Agora de frente para trás agora. Para Jesus voltar, eu tenho que primeiro pregar o evangelho a todo o mundo. Mas para eu pregar o evangelho a todo mundo, já vimos que com a nossa força não é suficiente. A igreja chegou a essa conclusão que por mais melhores que sejam nossos esforços, maiores que sejam nossos esforços, por melhores que sejam nossas estratégias, a gente não está conseguindo acompanhar o crescimento mundial, da população mundial. Então, para eu pregar o evangelho a todo mundo, eu preciso de um poder sobrenatural, que é o poder do Espírito, a chuva serôdia. Mas para eu receber a chuva serôdia, eu tenho que estar preparado. E essa preparação nós chamamos de reavivamento e reforma. Só que para eu viver o reavivamento e reforma, eu tenho que orar mais, estudar mais a Bíblia, ter mais intimidade com esse Jesus. Tudo começa com intimidade com Jesus. Tudo começa com uma vida de mais oração, de mais estudo da palavra. Se eu quero ver Jesus voltar, eu tenho que voltar lá no início. Orar mais, estudar mais esse livro. Parece que eu só estou chovendo no molhado. O pastor já falou sobre isso durante essa semana. Mas eu queria que isso ficasse latente na tua memória. Quero ver Jesus voltar, tem que orar mais. Você tem noção de que às vezes a nossa atitude, eu não estou nem falando nossa atitude em comunidade, a nossa atitude individual, de às vezes levantar correndo e sair correndo para o trabalho, não orar, não estudar a Bíblia, isso pode estar atrasando a volta de Jesus? Uma atitude individual pode estar atrasando a volta de Jesus. Agora entenda uma coisa, a Bíblia fala que por mais que tem que ter uma preparação, por mais que tem que pregar o evangelho a todo mundo, uma hora Jesus vai voltar, estando você preparado ou não. Deus levantará pessoas no mundo inteiro, e quem sabe Deus já está levantando um monte de gente ao teu redor, você não está percebendo, e aí Jesus volta e a gente não está preparado. E aí? O próprio Jesus disse que se nós não clamássemos, as pedras clamariam. Então assim, Deus não precisa de mim, de você. Na verdade quem precisa somos nós. Então se eu preciso disso tudo, eu preciso começar a olhar isso com mais seriedade, tomar uma decisão séria. E é por isso que como pastor dessa comunidade eu te convoco para que a partir desta semana nós comecemos a viver uma vida espiritual mais séria. Deixar de viver uma vida espiritual dupla. Sabe aquela brincadeira que a gente faz do crente Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo? Tem que acabar isso. Tem que acabar aquela vida espiritual que a gente acaba levando com a barriga. Às vezes não é nem com brincadeira, mas de maneira desleixada, só existindo um dia após o outro. E tem uma frase que eu li uma certa vez, não esqueço nunca mais: cada dia sem Deus é um dia perdido. Gravou essa frase? Cada dia sem Deus é um dia perdido. Se naquele dia eu não orei, se naquele dia eu não estudei a Bíblia, se eu não andei com Jesus, perdi meu dia, não recupera mais. Então a gente tem que parar de brincar de ser cristão. Tem que viver um cristianismo mais sério. Isso aqui não é nem um puxão de orelha de um pastor conservador, longe de mim ser conservador até, mas é um chamado para vivermos um novo tempo, um novo momento como comunidade. E não pense que isso vai mudar se nós tivermos mais semanas. Não, isso é uma atitude individual. Se a gente não tiver semana de oração nunca mais, isso precisa ser levado a sério de maneira individual, não em conjunto mais, mas individual. Eu espero que essa semana de despertamento seja simplesmente um start para vivermos um novo momento, que não seja só um momento bonito, passei uma semana com Deus, amém, falei isso aqui no primeiro dia,
O Espírito Santo que você adquiriu um dia, que você recebeu um dia, que foi derramado sobre você um dia, não vai servir para sempre. O batismo do Espírito Santo é diário. Que a partir de amanhã, que já não vai ter mais semana de oração, possamos continuar vivendo este mesmo Espírito que vivemos durante essa semana. Semana de leveza, como alguns disseram. Semana boa. Essa semana foi muito interessante. E por que não vivemos assim sempre? Sempre. Até que Jesus volte. O desafio é que experimentemos de fato o verdadeiro reavivamento e reforma. Eu quero terminar como terminamos todos os dias da semana aqui. Nós vamos ter um momento de oração silencioso, onde cada um vai ter a oportunidade de abrir o coração para Deus do seu jeito, da sua maneira. Mas não deixe de falar com Ele. Senhor, eu quero viver um reavivamento e reforma, eu quero viver uma vida diferente. O que estamos precisando? Abre o coração para Ele e fala. E logo em seguida eu vou terminar com uma oração. Mas fale com Ele. Fale com Ele. E abra o coração. Diga o quanto você quer viver essa experiência do reavivamento e reforma. Vamos orar. Nosso Pai, o que a gente quer nesse momento é te pedir perdão pelo tempo que passamos aqui neste mundo sem aproveitar as oportunidades de andar mais contigo. É um privilégio tão sagrado poder andar ao teu lado, ser íntimo do Senhor, ser mais teu amigo, mas às vezes não aproveitamos e queremos te pedir perdão por isso. Nos humilharmos na tua presença e te dizer que precisamos encarecidamente desse verdadeiro reavivamento e reforma em nossa vida. Precisamos disso como igreja, mas sabe, Pai, nós queremos experimentar isso individualmente, cada um no seu dia a dia, cada um na sua casa, na sua experiência com o Espírito Santo. Nós precisamos disso, porque depois de um reavivamento e reformas verdadeiros na vida de cada um de nós, estaremos prontos para receber a chuva serôdia, a chuva do Espírito Santo, o poder necessário para pregar o Evangelho a todo mundo. E depois que pregarmos, a promessa da vinda do Teu Filho estará ali, bem diante dos nossos olhos. E é isso que tanto almejamos, ver Jesus voltando em nossa geração. Portanto, nos ajude. E por isso nos entregamos em Tuas mãos, para que essa seja uma realidade na vida de todos nós. Aceita a nossa entrega, pois é isso que queremos fazer de coração. A verdade é que não merecemos te pedir nada, mas nós queremos elevar essa prece, assinada e carimbada, no nome do nosso melhor amigo a partir dessa semana, que é o nosso amigo Jesus. Amém. Amém.